Olá, amados irmãos, sejam todos bem-vindos. Novamente estamos aqui para estudarmos a Palavra de Deus juntos, seguindo na nossa jornada na série de estudos na Carta de Paulo aos Gálatas. Nós vamos iniciar agora fazendo já uma oração, para depois nós cantarmos ao Senhor, engrandecermos o nome de Jesus Cristo, para depois então nós estudarmos de fato a sua palavra na carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Nós iniciamos essa jornada na última semana e nós vamos percorrer essa jornada na carta de Paulo aos Gálatas até o final desse mês de julho, por todos os seus 6 capítulos ali na divisão da carta. Oremos, amados irmãos. Obrigado, Pai amado, por mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome, como Tua igreja, como Tua família, Senhor, para buscar orientação do Senhor através da Tua santa palavra, para crescermos em graça, para crescermos em conhecimento, para que as Tuas virtudes e os Teus atributos possam repousar em nós, aflorar em nós, Senhor Deus, sobre o derramamento da Tua graça. Abençoa, Senhor Deus, o meu irmão, a minha irmã, que juntamente comigo, neste momento, estuda e medita na Tua santa palavra, Senhor Deus. Que a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, ela seja proveitosa em nossos corações. Que seja semente lançada, que cria raiz, Senhor Deus, que cresce e que dá fruto, Senhor Deus. Tudo isso, Senhor Deus, somente para a glória do Senhor, somente para o louvor da Sua glória, Senhor Deus. Não para a nossa vaidade, não para o nosso enriquecimento intelectual apenas, mas para a formação do nosso caráter, para que sejamos, Senhor Deus, discípulos moldados na imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados também. Ajuda-nos, ó Deus, nesse processo de santificação, nessa caminhada de perseverança. Em nome de Jesus. Amém. Vamos agora, irmãos, cantar um cântico que se chama Tudo se fez novo, é do trio Tris. É um cântico que eu particularmente gosto, uso nos meus períodos devocionais, gosto de cantarolar ele e gostaria de dividir isso também com os irmãos, para que você também seja abençoado. É uma canção que diz que na pessoa de Jesus Cristo, tudo se fez novo. Ele renova as nossas forças, Ele transforma a nossa vida. Isso também tem relação com o que nós vamos estudar em Gálatas capítulo 2. Então, tudo se fez novo do trio Tris, e que você possa não só ouvir e assistir essa música, mas também se permitir deixar ser levado numa introspecção, para que espiritualmente, em oração, você exalte o nome de Jesus Cristo. Não vou voltar ao que era antes, sigo olhando pra frente, vou firmando os meus pés sobre as pegadas que deixou. Não vou voltar ao que um dia fui, meu passado abandonei, de Suas mãos eu recebi nova chance pra recomeçar. Tudo se fez novo, e é por causa dele, por causa do Seu amor. Nova criatura sou, tudo se fez novo, e é por causa dele, por causa do Seu amor. Nova criatura sou, não olho mais pra trás,
seguir em frente eu vou. Não vou voltar ao que era antes, sigo olhando pra frente, vou firmando os meus pés sobre as pegadas que deixou. Não vou voltar ao que um dia fui, meu passado abandonei, de suas mãos eu recebi nova chance pra recomeçar. Tudo se fez novo, e é por causa dele, por causa do seu amor. Nova criatura sou, tudo se fez novo, e é por causa dele, de Jesus, por causa do seu amor. Nova criatura sou, não olho mais pra trás, ou não, seguir em frente eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Amém, amados irmãos. Tudo se fez novo e é por causa dele, por causa de Cristo Jesus, que todas as coisas se renovaram e se fizeram novas todas as coisas. Abra a sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 2, para que a gente comece o nosso estudo de fato. Gálatas, capítulo 2. A versão que eu estou usando, irmãos, é a NVT, é a nova versão transformadora. Por que é que eu estou usando a NVT? Porque a NVT ela é uma versão mais contemporânea, mais atualizada, só que ela não perdeu muito da sua fidelidade quanto aos termos do texto original, do grego, do hebraico. Então ela é uma das pouquíssimas versões que nós temos do nosso tempo aqui pós-moderno, em que conseguiu preservar essa essência dos termos, das palavras, dos textos originais, de fato, né? Temos outras versões que são atuais também, usam uma linguagem um pouco mais acessível para a nossa era, mas que às vezes perde um pouco do sentido e da fidelidade com que foi escrito, por exemplo, os textos originais, grego e hebraico. E a NVT, ela consegue fazer esse casamento, né, das duas, de conseguir entregar a palavra do Senhor com fidelidade numa linguagem simples, onde a gente consiga entender com facilidade aquilo que o texto quer nos ensinar. Bom, vamos lá então. Gálatas capítulo 2. Diz assim: 14 anos depois voltei a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, e Tito também nos acompanhou. Fui para lá por causa de uma revelação. Reuni-me em particular com os líderes e compartilhei com eles as boas novas que tenho anunciado aos gentios. Queria me certificar de que estávamos de acordo, pois temia que meus esforços anteriores e presentes fossem considerados inúteis. Mas eles me apoiaram e nem sequer exigiram que Tito, que me acompanhava, fosse circuncidado, embora fosse gentil.
Essa questão foi levantada apenas por causa de alguns falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio para nos espionar e nos tirar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Sua intenção era nos escravizar. Mas não cedemos a eles, nem por um momento, a fim de preservar a verdade das boas novas para vocês. Quanto aos líderes, cuja reputação a propósito não faz diferença alguma para mim, pois Deus não age com favoritismo, nada tiveram a acrescentar àquilo que eu pregava. Ao contrário, viram que me havia sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos gentios, assim como a Pedro tinha sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos judeus. Pois o mesmo Deus que atuou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, também atuou por meu intermédio como apóstolo aos gentios. De fato, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, reconheceram a graça que me foi dada e aceitaram Barnabé e a mim como seus colaboradores. Eles nos incentivaram a dar continuidade à pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiriam no trabalho com os judeus. Sua única sugestão foi que continuássemos a ajudar os pobres, o que sempre fiz com dedicação. Mas quando Pedro veio a Antioquia, eu tive de me opor a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. No começo, quando chegou, ele comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar com medo daqueles que insistiam na necessidade de circuncisão. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro, e até mesmo Barnabé se deixou levar por ela. Quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos: se você que é judeu de nascimento vive como um gentil e não como um judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeus? Você e eu somos judeus de nascimento, não pecadores, como os judeus consideram os gentios. E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo e não pela obediência à lei. E cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo e não porque obedecemos à lei. Pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Mas se a busca de justiça por meio de Cristo nos torna culpados de abandonar a lei, isso torna Cristo responsável por nosso pecado? De maneira nenhuma. Se, pois, reconstruo o antigo sistema da lei, que já destruí, então faço de mim mesmo transgressor da lei. Pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Portanto, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Afirmações assertivas da parte de Paulo, afirmações bem sinceras, bem profundas e bem cirúrgica naquilo que promete e que se espera, de fato, do apóstolo Paulo, alguém que teve, de fato, a sua vida transformada por Cristo Jesus. Mas o ponto vamos lembrar o que nós vimos na semana passada no capítulo 1 de Gálatas, onde o apóstolo Paulo começou a escrever a sua carta aos Gálatas. Ali há um caso interessante em que Paulo sabe de uma realidade que está cercando as igrejas da Galácia, como a gente viu semana passada. Não era uma igreja só, eram várias igrejas de uma região, de um distrito, que era a região da Galácia, em que existiam várias aldeias, várias cidades, várias tribos, enfim. Chega a notícia para o apóstolo Paulo de que ali naquelas igrejas, onde ele era o principal plantador dessas igrejas, essas igrejas começaram a se distrair por um outro evangelho que não era o evangelho de Jesus Cristo. Vale também lembrar aqui, irmãos, e deixar bem claro que o termo evangelho, ele não é um termo religioso. Para nós, hoje aqui da nossa era, acabou que ficou como um termo religioso, né? Ser evangélico, o evangelho. Mas a palavra evangelho, que é grega, ela quer apenas dizer boa notícia.
era nos tempos da Grécia Antiga, do período do Império Romano também, naquela cultura greco-romana. Esse termo, essa palavra, evangelho, ele era usado para falar sobre as boas novas do rei acerca de alguma vitória, por exemplo. Então, o exército venceu, ganhou a batalha e voltava-se para a cidade com a boa notícia. Vencemos, ganhamos, era espalhar a boa notícia. É por isso que Jesus vem e diz: eu tenho a boa notícia do reino dos céus, do reino de Deus. Então, o evangelho de Deus, o evangelho da graça, o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho do reino dos céus, é essa boa notícia do Deus Criador. A boa notícia de que nós, que somos criaturas de Deus e que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, fomos salvos na pessoa de Jesus Cristo. Essa é a boa notícia de Deus para nós. Certo? Esse é o termo evangelho. Então, quando nós percebemos que Paulo está dizendo, no capítulo 1, por exemplo, vocês se perderam acreditando numa boa nova que não é a boa nova de Jesus. Então é como se estivessem pregando um outro evangelho, uma outra boa notícia, que não é a boa notícia de Jesus de fato. Qual é a boa notícia de Jesus? Que nós temos salvação nele e só, naquilo que ele faz e fez por nós. O que aqueles homens estavam insistindo nas igrejas da Galácia é que não era só Cristo que era suficiente. Precisava de mais alguma coisa, né? A circuncisão, por exemplo, era uma tecla bastante batida por aqueles falsos mestres, falsos apóstolos. Isso foi o que a gente viu na semana passada, no capítulo 1. E aí Paulo cita o caso de que, falando sobre a autoridade dele, né, no capítulo 1, de que ele não recebeu o apostolado de meramente homens, gente que enviou ele. Ele diz: não, eu sou enviado pelo próprio Cristo Jesus. Foi ele que me chamou, foi ele que me escolheu, foi ele que me separou. Então acreditem que aquilo que eu falo, eu aprendi dele. Ainda brinquei na semana passada, né? Eu não aprendi no seminário, eu não fiz curso de teologia, né? E aí Paulo, no finalzinho do capítulo 1, ele diz que ele teve um período de monastério, de dizer assim, que ele se isolou, ele foi para o deserto da Arábia durante 3 anos, até que ele pudesse realmente começar o seu ministério. Então ele diz que só depois é que ele foi para Jerusalém procurar os irmãos mais experientes. E aí começa, por exemplo, o que nós lemos já, o capítulo 2. Paulo está contando essa situação. Então ele terminou no capítulo 1, dizendo que depois do que aconteceu, eu vou ler aqui, tá? No capítulo 1, a partir do versículo 18, ele diz assim: então, passados 3 anos, fui para Jerusalém conhecer Pedro. Então, depois de 3 anos que ele se manteve na Arábia, ele foi para Jerusalém conhecer Pedro, que era até então o apóstolo ali que estava exercendo a maior liderança na igreja cristã em Jerusalém, né? Foi conhecer Pedro, com quem permaneci 15 dias. Então Paulo foi para Jerusalém depois de 3 anos de conversão e ficou 15 dias em Jerusalém com Pedro. Versículo 19. O único outro apóstolo que eu vi naquela ocasião foi Tiago, irmão do Senhor. Então ele faz questão de dizer que ele não conheceu Mateus, ele não conheceu a André, né? Até aquela situação. Ele não está citando que ele conheceu Bartolomeu, ele está dizendo: não, quando eu fui para Jerusalém eu só conheci Pedro e Tiago. Versículo 20. Afirmo diante de Deus que o que lhes escrevo não é mentira. Ele está dando essa carteirada dizendo: eu conheci Pedro, eu estive com ele 15 dias, eu tive contato com Tiago, porque eram pessoas de extrema confiança das igrejas primitivas. Eles eram os apóstolos que foram discípulos de Jesus, sabe? Eles tinham essa autoridade de liderança sobre a igreja, eram nomes respeitados. Então, quando o apóstolo Paulo diz: eu estive com Pedro durante 15 dias lá em Jerusalém, eu conheci Tiago, ele está dizendo: irmãos, acreditem, o que eu estou dizendo é verdade. Não é história que eu inventei, esse evangelho. Esse pode acreditar, é o evangelho puro de Deus.
em que nós temos a salvação em Cristo Jesus. Versículo 21, no capítulo 1 ainda. Paulo diz: depois disso, fui às províncias da Síria e da Cilícia. Então ele foi trabalhar, né? As igrejas em Cristo que estão na Judéia ainda não me conheciam pessoalmente até aquela ocasião. Sabia apenas o que as pessoas diziam. Aquele que nos perseguia agora anuncia a mesma fé que antes tentava destruir. E louvavam a Deus por minha causa. E aí começa o capítulo 2, que é o que a gente vai estudar hoje de fato. E aí ele começa dizendo: 14 anos depois, voltei a Jerusalém, dessa vez com Barnabé. Então só 14 anos depois é que Paulo volta para Jerusalém. E dessa vez ele não voltou sozinho. Ele voltou com Barnabé, seu companheiro de ministério, e também com Tito, que era grego, que era gentil e que era também convertido ao Evangelho de Jesus Cristo e que caminhava com Paulo. Então Paulo volta com Barnabé e com Tito. Versículo 2. Fui para lá por causa de uma revelação. Reuni-me em particular com os líderes e compartilhei com eles as boas novas, ou seja, o Evangelho que eu tenho anunciado aos gentios. Queria me certificar de que estávamos de acordo, pois temia que meus esforços anteriores e presentes fossem considerados inúteis. Então Paulo vai a Jerusalém, amando de Deus, e ali numa conversa, os irmãos, e aí, o que você tem feito? Ele, eu tenho anunciado o Evangelho aos gentios, dessa forma, assim, assim, assado. E Paulo diz, eu queria me certificar ali debaixo do crivo da liderança, da doutrina dos apóstolos, né? Queria me certificar de que o meu trabalho não estava sendo inútil, de que o meu esforço não estava sendo em vão, de que o que eu estava ensinando, pregando e falando por aí, de fato, era o Evangelho de Jesus Cristo. E o versículo 3 diz que eles apoiaram, o Paulo disseram, não, é isso aí mesmo. E aí Paulo faz uma citação interessante no versículo 3, porque ele diz: eles me apoiaram e nem sequer exigiram que Tito, que me acompanhava, fosse circuncidado, embora fosse gentil. Então, olha o que Paulo está ensinando para as igrejas da Galácia. Ele diz, eu estive em Jerusalém, certo? Jerusalém era a sede das igrejas, vamos dizer assim. Ele diz, eu estive lá com Pedro, com Tiago, com os apóstolos, de fato, com os nossos irmãos, a liderança da igreja. Estive lá com eles, e aqui já numa segunda ocasião, né, ele citou aquela ocasião em que ficou 15 dias com Pedro, agora já é uma outra ocasião, um Paulo mais maduro, um Paulo já com 14 anos de ministério, e ele está citando, eu estive lá com eles, e Tito, que é gentil, que é grego, estava comigo, também conviveu numa boa, e não foi constrangido, vou usar esse termo, a se circuncidar. Percebe o caminho que Paulo está tomando? Ele está dizendo, vocês têm se enveredado por essa doutrina falsa que tem dito para vocês que vocês precisam se circuncidar. Por quê? Porque a Galácia não era uma região de judeus, ela era uma região gentílica, né? Então o que Paulo está dizendo é, Tito, assim como vocês, esteve comigo lá em Jerusalém e não foi pedido para que ele se circuncidasse, mesmo ele sendo grego, mesmo ele sendo gentil. E aí Paulo fala no versículo 4, essa questão foi levantada apenas por causa de alguns falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio para nos espionar e nos tirar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Sua intenção era nos escravizar. Olha como Paulo diz que esses irmãos que estão com essa ideia de circuncisão, ela é uma ideia mal intencionada. Paulo deixa isso bem claro, ele diz que esses falsos irmãos, eles se infiltraram para espionar, intruso mesmo, enxerido, né? E entraram ali e ainda fazendo bagunça, mudando tudo o que a igreja de fato preservava e pregava. E aí Paulo diz no versículo 5, mas nós não cedemos a eles nem por um momento, para preservar a verdade das boas novas para vocês que são gentios. Então Paulo começa a falar também, daí para frente, sobre um acordo em que se firmou ali naquela circunstância, de que eles entenderam a necessidade
dos gentios também terem acesso ao evangelho e também de não deixar de pregar o evangelho aos judeus também. Então eles chegam ali num acordo mútuo da parte dos apóstolos de que Paulo era responsável ou foi comissionado, vamos dizer assim, a pregar o evangelho aos gentios e que Pedro poderia ali ficar mais com os judeus, ou seja, os da circuncisão. Então, Paulo pregaria as regiões das pessoas que não são circuncidadas, ou seja, dos gentios, dos gregos, daqueles que não são judeus, não eram judeus, e Pedro ficaria com os chamados os da circuncisão, que seriam os judeus de nascença, né? Aqueles que têm a sua ligação direta de descendência com o judaísmo, né? Porque a circuncisão fala do pacto da aliança, em que o pai apresenta o filho no 8º dia para se circuncidar. E Paulo diz que foi tudo certo, essa reunião entre os apóstolos deu tudo certo, eles chegaram num acordo, fecharam nessa ideia, ficou todo mundo de acordo com essa ideia, e no versículo 10 Paulo diz: a sua única sugestão foi que continuássemos a ajudar os pobres, o que eu fiz com muita dedicação. Então, tem também um cuidado especial da parte dos irmãos ali em dizer, vamos pregar o evangelho, mas não vamos deixar de atender também às necessidades daqueles que nos cercam. Mas agora Paulo, a partir do versículo 11, ele vai contar um caso curioso, um conflito dentro da igreja, um conflito da liderança da igreja. Porque Paulo, quando estava na igreja de Antioquia, Pedro foi visitar ele, lá em Antioquia. E Paulo viu uma situação da parte de Pedro muito contraditória, muito estranha. Quer dizer, Pedro tinha um comportamento dúbio. Quando Tiago, que era uma grande liderança da igreja, estava lá, Pedro tinha um comportamento. Quando Tiago não estava lá, Pedro tinha um outro comportamento. E Paulo duramente, friamente, honestamente, zelosamente, procura Pedro e o repreende, o exorta. Algumas versões trazem esse calor da fala, com Pedro dizendo, botei o dedo na cara dele, repreendi ele publicamente, na frente de todos. Porque Paulo entendia que aquele pecado era público e que aquele pecado tinha que ser disciplinado e repreendido publicamente também. Ele quer dizer que aquele pecado de Pedro era um pecado da hipocrisia. O problema não era Pedro sentar com os gentios, ou estar com os gentios, ou se parecer com os gentios. Isso não era problema nenhum, até porque Paulo fazia muito bem isso. O problema era que Pedro não assumia a sua verdadeira identidade. Quando ele estava com o gentio, ele era de um jeito, e aí quando Tiago estava lá, ele queria parecer uma coisa que ele não era. Assim, o discurso e a prática destoava. É como se a gente dissesse popularmente, ele não vivia o que ele pregava. E Paulo duramente chega para Pedro e fala, isso está errado. Pedro é repreendido por Paulo, frente a frente. Não tem Paulo não fala nas costas de Pedro. Paulo fala na cara de Pedro que o que ele tem feito não é legal. Porque Paulo começa a levar a gente nessa narrativa. Paulo está contando isso para os irmãos da Galácia para dizer que a questão da circuncisão, o comportamento de quem se permite ser governado, liderado pela lei, é alguém que está indiretamente ou até diretamente mesmo, mas de forma explícita, de forma velada, ofendendo diretamente a Jesus Cristo, a sua obra, a sua palavra, e a sua vontade e a sua verdade. Porque quando nós queremos viver debaixo da lei e cumprir
cuidadosamente aquilo que está na lei, achamos que as nossas boas obras é quem nos garante, é quem nos faz moralmente melhores, mais santos e mais próximos do caráter de Deus, quando nós não repousamos na graça de Cristo Jesus, quando nós não somos imitadores dele, quando nós não nos revestimos dele, e essa é uma boa palavra, se revestir de Cristo Jesus, se permitir com que Ele ganhe forma em nossa vida. E é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, quando eu deixo que a lei me governe, eu me tornei escravo da lei. Eu não tenho nada a ver com Jesus. É isso que Paulo está dizendo a partir do versículo 17. Ele diz, mas se a busca da justiça por meio de Cristo nos torna culpados de abandonar a lei, isso torna Cristo responsável pelos nossos pecados? De maneira nenhuma. Se, pois, eu reconstruo o antigo sistema da lei, que já destruí, então eu faço de mim mesmo um transgressor da lei. Pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Paulo coloca a lei no seu devido lugar e é isso que nós devemos fazer. A lei não salva, só Cristo Jesus salva. E Paulo deixa isso claro em vários dos seus escritos, principalmente aqui na carta aos Gálatas e na carta aos Romanos. O papel da lei é nos condenar. O papel da lei nunca foi e nunca será nos salvar. Por isso que Paulo diz, eu não saberia o que é pecado se a lei não dissesse o que é pecado. Ou seja, a lei expõe o nosso pecado. A lei expressa o caráter de Deus, que é santo, é justo e bom, e mostra quem nós somos, ruim, pecadores, transgressores, iníquos. Então, na lei, nós nunca temos solução. É por isso que a lei, ela é, como Paulo diz aos Romanos, ela é um aio de condução. Ela nos leva até Jesus. Porque você olha para a lei e você se vê condenado nela, você se vê sem resposta, porque você transgride ela, você é pecador, você se vê em falta com Deus diante da lei. E diante da lei, a pergunta que deve ser feita é, ora, então o que é que eu vou fazer? O que é que eu faço então? A resposta é, Cristo cumpriu a lei no seu lugar. Ele te salva dessa culpa, dessa condenação. Ele justifica os seus pecados na cruz do Calvário. Você crê nisso? Porque é por meio da fé que nós recebemos essa graça de Deus, que nós recebemos essa bênção de Deus. E é isso que Paulo está dizendo. Eu fui crucificado com Cristo. Assim, eu não vivo mais. Por quê? Porque pela carne nós temos que ficar debaixo da lei. E Paulo está dizendo, mas eu morri. Eu não vivo mais. Mas é Cristo que vive em mim. Portanto, essa vida agora, que vocês estão vendo agora, irmãos, essa vida que eu tenho neste corpo terreno, eu vivo ela pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. E aí Paulo termina dizendo, não considera a graça de Deus algo sem sentido. Pois, se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. E Paulo está dizendo, bom, se a obediência à lei nos torna justos diante de Deus, Cristo morreu em vão. É desnecessário Deus se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, sofrer humilhação, morrer na cruz. Não precisa disso. Quer dizer, se eu posso, pelas minhas escolhas, pelo meu, entre aspas, livre-arbítrio, ser bom, se as minhas escolhas é que decidem o rumo da minha vida, se eu consigo ser um cara ético, bom, moralmente falando, se eu consigo, pelas minhas boas escolhas, pelas minhas boas obras, ser justo diante de Deus, então eu estou olhando para Cristo Jesus, pendurado no madeiro, sangrando, e dizendo, desce daí, não precisava de nada disso. Que bobagem, não precisa disso. Eu consigo ser santo, eu consigo ser bom, é só eu fazer boas escolhas. É só eu educar bem os meus filhos. É só eu colocar eles numa boa escola. É só eu ter uma estrutura financeira e material que vai me fazer um ser humano bom. E é um grande engano isso. Porque por mais que tentemos ser bons eticamente, moralmente falando, socialmente, por mais que tentemos,
a nossa essência é má, o nosso coração é enganoso. Espiritualmente estamos mortos, estamos destituídos da glória de Deus, nós somos pecadores. E somente a graça de Cristo Jesus é que nos tira dessa realidade. Não é circuncisão nenhuma, não é boa obra nenhuma, não é ajuda aos pobres, não é o diploma, não são as oportunidades da vida, não são as boas escolhas, porque eu não sou livre para fazer boas escolhas, porque o meu coração está comprometido com o pecado. Então eu não faço escolhas a partir de uma liberdade que eu exerço. Na verdade, eu até faço escolhas, mas essas escolhas não são livres. Elas estão amarradas a algum desejo. Então elas não são independentes, elas não são livres. Então é isso que Paulo está dizendo. Se a obediência à lei me torna justo de Deus, então não tem necessidade nenhuma de Cristo morrer. É em vão. A obra de Cristo na cruz é em vão. Isso é uma ofensa, uma grande afronta. Bom, vamos então para as nossas considerações. Olha só aí na tela. Paulo relata ter ido a Jerusalém e mesmo com Tito grego, não houve constrangimento a circuncidar-se. A gente leu isso no versículo 1, 2 e 3, certo? Paulo relata também que há uma compreensão mútua entre os apóstolos de que o evangelho havia de ser pregado aos gentios e igualmente pregado aos judeus. No entanto, Pedro tornou-se digno de dura repreensão por demonstrar comportamento dúbio. A sua prática destoava de seu discurso. Isso é o resumo de tudo que nós falamos até aqui, lendo esse capítulo 2 da carta de Paulo aos Gálatas. Pois bem, vamos então para a aplicação do nosso estudo. Nós temos 2 pontos para destacar aí de aplicação com o que nós meditamos hoje. Aplicação: a importância de manter a atenção para a doutrina da igreja. Volta para cá para mim. Percebeu? Essa carta tem falado e ensinado para nós, já desde o capítulo 1, sobre a importância de manter a atenção para a doutrina da igreja. A doutrina da igreja não pode ser relativizada, não pode ser banalizada, não pode ser trivializada, não pode ser marginalizada, não pode dizer, depois a gente vê isso aí. É mais importante cuidar aqui da estética. É mais importante aqui a gente investir em outras coisas que não seja a doutrina. E quando a gente fala de doutrina, essa palavra ela é pesada. Para alguns pode soar como uma caixinha quadrada de fundamentalismo, de um conservadorismo ultrapassado. Para outros pode parecer uma ideia muito pesada de usos e costumes, mas a doutrina nada mais é do que ensino, do que a prática do ensino. Na verdade, doutrina, irmãos, está aí o tempo todo. Existem várias coisas que estão nos doutrinando. Quando você liga a televisão e você assiste os filmes que você assiste, os jornais que você assiste, aquelas informações estão te doutrinando, elas estão te conduzindo para um caminho. A partir dali, a sua mentalidade começa a ser forjada, a sua compreensão começa a ser aguçada para alguns assuntos, alguns instintos, percebe? Você começa a ser formado por aquilo que você se permite ser doutrinado. Esses dias eu li na internet que o evangelho não é uma doutrina, é uma pessoa. E eu olhei aquilo e falei, não, isso está errado. O evangelho não é uma pessoa. O evangelho é uma doutrina que fala de algo que uma pessoa fez por nós. Jesus não é uma doutrina. Jesus é uma pessoa, mas o evangelho é a doutrina desse Jesus. É a pedagogia desse Jesus, é a liturgia desse Jesus, é a prática desse Jesus, é os caminhos de Jesus. Então, o evangelho é sim uma doutrina. Jesus é uma pessoa. A gente tem que tomar cuidado para não confundir isso. Irmãos, eu tenho chamado a atenção direto aqui sobre isso. Atenção para o evangelho. A igreja precisa
precisa preservar a sanidade, a essência do Evangelho, que está para além de qualquer tradição e confessionalidade, que está na palavra. Vamos para a palavra, vamos para o texto, vamos olhar para a pessoa de Jesus Cristo e ali nós temos a base, o fundamento da nossa vida, senão nós não somos ou não poderemos ser chamados de cristãos, porque em nada se parecemos com Ele. Às vezes nós queremos nos parecer com outras figuras, com outras pessoas que não são Jesus Cristo de Nazaré, o Salvador, o Deus conosco, o nosso Redentor. Então, a falar do Evangelho é necessário ter muita atenção. Estar no púlpito, com a Bíblia aberta, estar aqui no estudo bíblico, lendo um texto bíblico, não significa necessariamente que nós estamos pregando o Evangelho. Frequentar a igreja não significa necessariamente que eu sou evangélico. Quando é que a gente vai perceber isso? Quando vai acontecer o que aconteceu com Pedro. Quando a prática destoa do discurso. Pedro até pregava o Evangelho, mas ele não vivia conforme o Evangelho. A Bíblia tem várias situações e histórias. Pregar um texto bíblico não significa pregar o Evangelho. É possível pregar em Gênesis, em Daniel, em Reis, Salmos, que não tem o nome de Jesus, e pregar o Evangelho, pregar a boa notícia de Deus. Mas é porque nós precisamos saber dessa história completa de Deus para com o seu povo. Desse povo criado, desse povo que caiu, mas que é chamado à reconciliação, numa redenção aplicada na pessoa de Jesus Cristo. Então, é importante manter atenção para a doutrina da igreja, que é o Evangelho. Sempre atentos. O segundo ponto, está aí no slide também. Uma teologia que não é cristocêntrica, isto é, de não ter Jesus Cristo e sua obra como central, nos levará a um caminho de engano doutrinário muito perigoso, onde o Senhor é abertamente ofendido, pois anula e banaliza a sua vontade. Isso tem relação com o que eu falei anteriormente da importância da atenção para a doutrina. Uma teologia que não é cristocêntrica, isso é, que Cristo é o centro, que a obra de Cristo ela é central, ela não é marginalizada, ela não é só lembrada no Natal e na Páscoa, mas ela percorre o ano todo da igreja. A agenda da igreja é a agenda de Cristo. Quando a gente não tem essa teologia cristocêntrica, a gente é levado a um caminho de engano doutrinário que é perigoso, que é o caminho que eu falei anteriormente do ponto 1. A gente vai acreditar que vir para a igreja só, que participar das programações da igreja, já nos torna crentes, já nos torna evangélicos, e aí nós acabamos sendo levados para um caminho de legalismo e moralismo de novo. Nós acabamos sendo colocados novamente debaixo do jugo da lei, porque nós achamos que a adoração é só no templo, a servir ao Senhor é só quando eu estou no culto, quando eu dou aula na escola dominical, ou quando eu participo do evangelismo com os irmãos da igreja. Nós vamos acabar substituindo o governo de Cristo, o senhorio de Cristo, o domínio de Cristo em nossos corações. E nós vamos transferir essa espiritualidade, essa devoção para as coisas. Nós vamos apegar as coisas, isso é idolatria. Nós vamos permitir com que as coisas que dizem que nós somos santos ou não. Então, a roupa que eu uso, a quantidade de dízimo que eu dou, a santa ceia que eu nunca faltei, o culto que eu não perco, essas coisas são importantes, elas são parte da vida cristã, mas elas não são o tudo da vida cristã. O tudo da vida cristã é Jesus Cristo. Por isso que a doutrina cristã, a doutrina do Evangelho, precisa exaltar Cristo. A obra de Cristo, a pessoa de Cristo. Não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem Jesus Cristo. E quando eu falo de cruz, eu falo de renúncia, de negar-se a si mesmo. De dizer, estou morto, como Paulo disse. Estou crucificado. Não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Isso é morrer o que eu penso. Morrer a minha cultura, morrer a minha história, para que a história de Cristo, para que a vida de Cristo se apodere de mim, para ser revestido de Cristo.
Quando a gente não tem esses devidos cuidados, que nos levam a um caminho perigoso, como eu citei, o Senhor ele é ofendido. A doutrina ela é banalizada, a vontade de Deus ela é esquecida, e é o que a gente viu no último versículo, no 21, que Paulo está dizendo: se a obediência à lei me torna justo diante de Deus, então a obra de Cristo foi desnecessária, foi inútil Cristo ter morrido. Não precisava disso, porque eu consigo ir para a igreja sozinho, é só dar o dízimo, é só tomar a Santa Ceia, é só vestir uma roupa que diz que eu sou santo, é só... Mas o teu coração está comprometido. E uma hora ou outra, isso vai ser demonstrado. Essa hipocrisia vai aparecer. Os fariseus se gabavam também da sua estética cultica e ritualística, e foram duramente repreendidos por Cristo Jesus, quando disse: vocês são como sepulcros caiados, bonitos, lindos, decorados por fora, mas por dentro está morto, está podre, está fedendo a carniça. A verdade é que nós precisamos então voltar para o Evangelho da cruz. Nós precisamos nos render a essa verdade. Não são nossas obras, não é a nossa performance, não é a nossa dedicação, não é o que nós fazemos para Deus, mas o que Deus fez por nós, na pessoa de Jesus Cristo, na cruz do Calvário. É sobre isso o Evangelho. Chegamos ao fim de mais um estudo, irmãos. Vamos agora orar ao Senhor. Semana que vem, teremos novamente mais um estudo baseado aqui na carta de Paulo aos Gálatas. Nós veremos o capítulo 3, a continuação dessa carta. Vamos orar para agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Obrigado, Senhor Deus, por esse estudo, pela oportunidade que o Senhor nos deu de partilhar mais uma vez da Tua Palavra. Ensina-nos, ó Deus, a caminhar segundo a Tua verdade, segundo a Tua Palavra, para que o nosso coração seja, Senhor Deus, repousado, esteja, ó Deus, satisfeito e contente com tudo aquilo que o Senhor é sobre as nossas vidas. Abençoa o meu irmão e a minha irmã que esteve comigo assistindo, Senhor Deus, a esta transmissão. Que Deus nos abençoe. Nós pedimos o Teu cuidado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Um abraço. Até a próxima.